Bom, gente, questionando as religiões de hoje, a gente vai fazer uma leitura aqui na famosíssima passagem de Êxodo, que dá o início da libertação do povo escravizado no Egito por Moisés. Eu selecionei e isolei em marca-texto alguns trechos, palavras-chave da narrativa, porém não tirando nada de contexto, né? São trechos que eu peguei em isolado, que não altera em nada a interpretação ou, entre aspas, a palavra de Deus. Eu vou lendo com vocês e aí a gente vai conversando a respeito. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que eu te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Segura esse trecho, pessoal. É Deus dizendo para Moisés: Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Deus está dizendo que vai endurecer o coração do faraó, mais para frente na narrativa, para que ele não liberte o povo de Israel que estava sendo escravizado. Seguindo, eu estou passando, mas eu já estou indo nos trechos em que eu marquei. Mais uma vez, não estou tirando nada de contexto. São palavras e trechos-chave em isolado. Então Moisés, tornando ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Aqui, Moisés questiona a Deus por que Deus está deixando o povo de Israel sofrer na mão dos egípcios com tanta aflição por tantos anos. Um questionamento básico, muito interessante esse questionamento que Moisés fez. Afinal, Deus é o Todo-Poderoso. Por que ele deixa o povo que ele selecionou sofrer tanto assim, por tanto tempo? A resposta de Deus vem aqui. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Também estabelecerei a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Bom, gente, eu não acho que eu não tenho necessidade de contar toda a narrativa, que eu parto por base que todos conhecem a passagem da Bíblia e já estão habituados com a história, né? O povo de Israel está sendo escravizado no Egito por mais de 400 anos ou alguma coisa em torno disso. Deus não intervém durante o período. A Bíblia não traz o motivo, não explica. Até que vem Moisés, o personagem, dialoga diretamente com Deus e Deus o direciona para essa jornada para libertação do povo. Eu estou passando os trechos, mas basicamente só para se situarem na história, é isso que está acontecendo. Percebe-se aqui, pessoal, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus exclusivista, um Deus nacionalista. Se a gente pegar a Bíblia como um livro único de palavra de Deus, a gente vai ter problema. Porque aqui Deus escolhe especificamente um povo para salvação, que é o povo de Israel. A ideia é que não existe nada no mundo fora aquele pedaço de terra, percebem? Só o povo de Israel é selecionado, é eleito digno por Deus. Vamos pensar por um momento no seguinte: o mundo é grande. Obviamente, tomando por base a criação de Deus, a gente tem que entender que poderia haver pessoas em outros locais do mundo. Por exemplo, na Austrália, a altura da, da história do tempo aqui na Bíblia, obviamente não existia
navio, embarcação para transportarem as pessoas. Então, nesse momento da narrativa, ninguém estava habitando a Austrália, por exemplo, não havia ninguém na Rússia. Hoje nós sabemos que é Rússia, que é Austrália, mas naquela época ainda não existiam nomes, é só para uma comparação. Aqui na América do Sul não havia ninguém, não tinha ninguém nos outros lugares do mundo. Deus realmente só se importou com esse povo de Israel? Porque se a gente for pegar a Bíblia como exclusivo de Cristo, da palavra de Deus, pelo período histórico da criação de Deus e o tanto que nós temos hoje de civilização no mundo, de população, nós vamos ter problema, porque não haveria tempo o suficiente para todo mundo se multiplicar na Terra e habitar os continentes todos, para estar do jeito que está hoje. Entenderam a questão? Então, a Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus exclusivista. Ele só se preocupa em libertar determinado povo. Bom, vamos seguir então aqui a narrativa. Na outra passagem, na sequência da narrativa, que abre um parênteses aqui para a genealogia de Moisés e Arão, não é interessante para a narrativa. A Bíblia, às vezes, ela quebra muito a narrativa com genealogias. Aqui está um trecho interessante, eu vou gastar um minutinho para ler aqui, que é importante. Novamente Deus, tá? Conversando com Moisés. É Deus falando. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, as minhas maravilhas. Mais uma vez aqui, pessoal, Deus dizendo que vai endurecer o coração do Faraó. A gente já vai conversar sobre isso. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a minha mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos, e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão. Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Bom, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia, o coração de Faraó endureceu e não ouviu como o Senhor havia dito. Bom, pessoal, mais uma vez aqui a terceira passagem onde diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Só um parênteses aqui na mágica, no milagre. O povo egípcio é conhecido historicamente, arqueologicamente, cientificamente já comprovado em registros históricos. Eles eram meticulosos com ensinamentos, com registros históricos. Nessa passagem aqui, onde Faraó chama os seus anciãos, os seus mágicos, vamos colocar assim, e para batalhar ali diante do milagre, né, que Moisés havia feito, eles fizeram a mesma coisa, jogaram uma vara e essa vara virou serpente. É muito curioso, né? É um carinho muito grande por serpente. Poderia ser qualquer outro animal, bichinho, mas a Bíblia foca muito na serpente, né? Não existe, pessoal, nenhum registro arqueológico, nenhum registro escrito, seja em hieróglifos, registros em pedra, nada dizendo sobre como esses anciãos do faraó tinham essa poção mágica, tinha esse ingrediente
para fazer esse feitiço. Eu acredito que uma coisa dessa envergadura, o faraó iria deixar registrado e ia passar para o próximo faraó, para o próximo. Afinal, seria uma arma muito poderosa. Então, gente, isso foi colocado na narrativa. Isso não aconteceu. É para dar ar de milagre versus magia, onde o milagre vence. Muito provavelmente isso não aconteceu, para não dizer que isso não aconteceu mesmo. Bom, gente, o vídeo já está chegando em 10 minutos, já passou disso, então eu vou focar aqui naquele parênteses que eu abri sobre Deus ter endurecido o coração de Faraó. Bom, gente, o povo de Israel ficou sendo escravizado o povo de Israel ficou sendo escravizado pelos egípcios, pelo faraó por 400 anos. Deus, ele não resgatou o povo durante todo esse período. Ele fez surgir Moisés, uma figura, tá? E aí Moisés tem essa jornada. Mas veja bem, o ponto-chave onde é ensinado na Bíblia, onde é ensinado nas igrejas, nos cultos, todo mundo prega a figura do faraó, dos egípcios, como pessoas más, pessoas maldosas, pessoas que transgridem as regras de Deus. Só que ninguém percebe, e isso é deixado de lado, que Deus mandou o recado. Ele disse por 3 vezes: eu endurecerei o coração de Faraó e não farei ele acreditar em nada. Gente, não seria muito mais prático, isso que eu nem entrei aqui, nas pragas do Egito, tá, gente? Porque a sequência da narrativa, que o Faraó não se contenta e não liberta o povo de Israel para ir com Moisés, a sequência Deus manda as 10 pragas do Egito. Não seria muito melhor, pessoal, Deus se apresentar ao faraó, mostrar a sua glória ao faraó, assim como mostrou a Moisés? Naquela época, gente, era o politeísmo que valia. O povo do Egito tinha os seus deuses. Eles tinham suas crenças. O Deus de Israel, o faraó nem conhecia. Percebem? Então, Deus poderia ter achado uma outra solução para esse conflito. Por que ele não apareceu para o faraó, mostrou a sua glória para todo o Egito? Com isso, ele não haveria de ter mandado as 10 pragas, que levou tragédia, sofrimento e trouxe desordem na vida de tantas pessoas no Egito. Porque assim, lendo a narrativa da Bíblia, a ideia é que os egípcios são pessoas más, ruins, aqueles guerreiros que chicoteiam as pessoas, coisa nesse sentido. Afinal, estavam fazendo o povo de Israel escravo. Só que por trás disso, o povo do Egito tinha família, tinha mulher, tinha criança, tinha gado, tinha cultivos. Deus mandou as 10 pragas e destruiu tudo. Água virou sangue, peixe morreu, praga de grilo, praga de sapos, por aí vai. Olha o tanto de pessoa que foi afetada. Criança foi afetada, mulher foi afetada. Tudo isso porque Deus estava batalhando por um pedaço de terra. Porque ele queria livrar o povo escolhido dele. Quer dizer, então, se não é o povo de Israel, todo outro povo não servia? Era muito mais prático, gente, Deus aparecer, mostrar sua glória para o faraó, e ao invés de ele, por 3 vezes, endurecer o coração de Faraó, fazer o contrário, amolecer. Assim que Moisés tivesse chegado, Deus já haveria de tocar o Faraó, e o Faraó apenas dissesse, como ele fez ao final, apenas dissesse: leva o seu povo, eu conheci o seu Deus, ele é grandioso, a partir de agora nós também vamos o adorar. Por que não terminou assim a narrativa?
Porque ao final das 10 pragas, depois que todos os primogênitos morreram, todas as crianças morreram, não todas as primogênitas, até os animais morreram. Quer dizer, aí sim, Faraó com medo livrou o povo de Israel, mas olha o tanto de tragédia e sofrimento. Deus poderia, com toda a sua glória, ter solucionado o conflito de outro jeito. Basicamente a narrativa é essa, o questionamento aqui é mais para perguntar por que Deus, ao invés de fazer todo esse sofrimento, pessoas morrerem, crianças sofrerem, primogênitos morrerem, era muito mais fácil Deus ter chegado, ter se apresentado e ter amolecido o coração de Faraó. Mas isso é uma interpretação que poucos fazem. Essa narrativa não aconteceu. Isso foi colocado pelo escritor de Êxodo. Por que isso não aconteceu? Bom, como disse, o povo do Egito era muito meticuloso com os registros. Não foi encontrado em nenhum registro arqueológico, em nenhum registro escrito, em nenhuma tábua, em nenhuma pedra, em nenhum desenho. Não foi nada, não há uma menção sequer sobre esses 400 anos que o povo de Israel ficou sendo escravo no Egito. Não há nenhum registro feito dessa passagem, não há registro escrito, não há nada mostrando que essas 10 pragas aconteceram no Egito. As pirâmides do Egito estão de pé há milênios. Os registros hieróglifos estão lá com nomes de faraós que antecedem a esse período e não há nada dizendo sobre essa narrativa, sobre este capítulo. Isso não existiu. Você já parou para questionar isso antes?